Fala, jovem, bem-vindo de volta ao Property Huddle. Sou o Tomás, seu anfitrião, e hoje temos um episódio especial para vocês. Ô, Tomás, que episódio especial é esse, cara? Estou aqui com a turma toda pronta para bombar. Exatamente, Felipe. Hoje vamos responder uma das perguntas mais importantes que todo investidor brasileiro faz quando chega aqui. Tanto por onde eu começo? Em qual subúrbio eu invisto? E não é à toa que essa pergunta é importante, pessoal, porque a localização é responsável por até uns 70% do sucesso de um investimento imobiliário. Você pode ter a melhor propriedade do mundo, mas se está no lugar errado, não vai render. Verdade. E tem mais. A escolha do subúrbio também impacta diretamente nos seus impostos, nas deduções que você pode fazer no tipo de estrutura que você vai usar. Tudo conectado. Sem contar que a localização afeta o financiamento, os RSIs, né? Alguns bancos têm preferências por certos subúrbios, certas áreas, alguns cobram mais juros em regiões que consideram de risco. E é claro que, como buyer's agent, eu vejo isso na prática todo dia. Tem subúrbio que a gente consegue negociar 5%, 10% de desconto porque o mercado está morno. Tem outro que está tão aquecido que você entra em guerra de lances. Perfeito. Então hoje vamos te ensinar os 5 critérios que os investidores profissionais usam para escolher onde colocar seu dinheiro. E no final, vamos dar dicas práticas e erros que você precisa evitar. Prepara o seu café, prepara a sua Forex, porque esse episódio vai mudar a forma como você pensa sobre investimento imobiliário. Então vamos começar com o que é o primeiro critério, demografia. Lucas, por que a demografia importa tanto? Ótima pergunta, Tomás. Veja bem, a demografia te diz para onde as pessoas estão indo. E onde as pessoas vão, a demanda por imóveis vai também. Simples assim. Existem 4 indicadores demográficos que você precisa olhar. Se um subúrbio está crescendo 3%, 4%, 5% ao ano, isso significa que mais pessoas estão se mudando para lá. Mais pessoas bigugu, mais demanda por aluguel, mais demanda para comprar. Isso pressiona os preços para cima. Mas, Lucas, como a gente descobre isso? Qual é a fonte confiável? Excelente pergunta. A fonte oficial é o ABS, Australian Bureau of Statistics. Eles liberam dados de censo a cada 5 anos e têm estimativas anuais também. Você entra no site deles, abs.gov.au, e consegue ver a população de cada subúrbio. E tem mais. O Domain Insights também mostra isso de forma bem visual. Você consegue ver um gráfico bonito da população crescendo ou caindo. Isso é crucial se a idade média está caindo, ou seja, mais jovens estão se mudando para lá. Isso é ouro para você como investidor, porque jovens alugam, casais jovens, profissionais em início de carreira, eles não têm capital para comprar ainda, então eles alugam. Isso significa rental yield mais alto, macio para você. E tem mais. Se você tem muitos jovens, você tem mais estabilidade fiscal. Porque esses jovens estão trabalhando, pagando impostos, contribuindo para a economia local. Não é uma população envelhecida que está saindo do mercado de trabalho. Isso é importante, mas não da forma que você pensa. Você não quer necessariamente a renda mais alta. Você quer uma renda em crescimento. Se um subúrbio tem renda média de 80k e está crescendo para 85A, 90k, isso significa que as pessoas estão ficando mais ricas. Elas vão querer casas melhores, vão querer mudar para casas maiores. Isso pressiona os preços. Mas se um subúrbio tem renda média de 150k e está caindo, isso é um sinal de alerta. Significa que as pessoas mais ricas estão saindo de lá. Alguns subúrbios estão recebendo muitos imigrantes. Isso é muito bom para você, porque imigrantes têm poder de compra, querem casas, querem alugar. Eles vêm com dinheiro, vêm com ambição. Isso impulsiona o mercado. E como a gente descobre tudo isso? ABS, dados oficiais de população e renda. Domain Insights, visualização bonita dos dados. O SQM Research, análise profunda de mercado. Governos estaduais, planos de desenvolvimento. Agora vamos para o segundo critério, infraestrutura e planejamento.
Rodrigo, você trabalha no dia a dia com isso, qual é a importância? Cara, infraestrutura é tudo. Porque você pode estar em um subúrbio com população crescendo, mas se não tem transporte público, se não tem escolas, se não tem hospitais, ninguém quer morar lá. Você quer olhar para trem, ônibus, metrô. Se tem transporte público bom, as pessoas conseguem ir trabalhar. Isso aumenta a demanda por imóveis no subúrbio. Famílias com filhos querem escolas boas perto. Pessoas querem hospitais perto. Se tem essas amenidades, a demanda é maior. Pessoas querem viver em... E tem mais, você precisa olhar para os planos de desenvolvimento do governo. Se o governo está planejando construir um novo trem, uma nova estação, isso vai bombar o subúrbio daqui a 5, 10 anos. Como a gente descobre esses planos? Google Maps. Vê transporte público, escolas, hospitais. Governos estaduais. Planos de infraestrutura, sites oficiais. realestate.com.au e domain.com.au. Mostram escolas e amenidades próximas. Conversar com corretores imobiliários locais. Eles sabem dos planos que estão vindos. E não esqueça, se o governo está investindo em infraestrutura, isso significa que a região vai crescer. E quando cresce, você ganha dinheiro. Agora vamos para o terceiro critério, análise de mercado, Nenê. Lucas, esse é seu forte, fala pra gente. Perfeito! Análise de mercado é onde a gente realmente vê se um subúrbio é um bom investimento ou não. Existem 4 indicadores principais. Você quer saber quanto esse subúrbio cresceu nos últimos 5, 10 anos? Porque isso te dá uma ideia do padrão. Use CoreLogic, SCM Research ou On The House. Você quer crescimento consistente de 5, 7% ao ano, não explosivo, que indica bolha. Mas Lucas, e se o crescimento foi muito rápido? Tipo, cresceu 20% em um ano? Ótima observação. Crescimento muito rápido pode ser um sinal de alerta, porque significa que o mercado está superaquecido. E quando a do mercado superaquece, ele geralmente esfria depois. É tipo uma bolha. Você compra no topo e depois o preço cai. Exatamente. Então você quer um crescimento consistente e moderado, não explosivo. Esse é um dos indicadores mais importantes. Rental yield é quanto você ganha de aluguel em relação ao preço da propriedade. Como assim? Vou dar um exemplo. Imagine uma casa que custa 600k e aluga por 400 reais por semana. Quanto é o rental yield? 400 por semana é 20.800 por ano. Dividido por 600k é 3,5% ao ano. Então o rental yield é 3,5%. Bom, isso é um pouco baixo, então você procuraria outro subúrbio. Você quer um rental yield acima de 4%, isso em um bom subúrbio. Se está abaixo de 3%, é um sinal de alerta. E tem mais. Tem 2 tipos de rental yield que você precisa conhecer. Gross Rental Yield, e Net Rental Yield. Gross é o aluguel dividido pelo preço da propriedade sem descontar despesas. Net é o aluguel menos as despesas, juros, manutenção, seguro, taxas, dividido pelo preço. Ambos são importantes. Gross te dá uma visão rápida. Net te dá a verdade, quanto você realmente ganha. E por quê? Porque se você está ganhando pouco de aluguel, você está apostando tudo no capital growth. E se o capital growth não acontecer, você perdeu. Além disso, tem 2 conceitos fiscais importantes: negative gearing e depreciation. Negative gearing é quando o aluguel não cobre as despesas. Por exemplo, você paga 30k por ano em juros, 5k em manutenção, doar em seguro, total, 37k. Mas o aluguel é só 26k. Você tem um negative de 11k. Mas isso pode ser bom fiscalmente, porque você deduz esse 11k dos seus impostos. É uma vantagem fiscal. E tem mais, depreciation. Propriedades depreciam ao longo do tempo. Pessoal, você pode deduzir esse soma. Rental yield te dá segurança. Você sabe que, independentemente do que acontecer com o preço, você está ganhando dinheiro todo mês. Vacancy rate é a taxa de imóveis desocupados. Você quer um vacancy rate baixo mal, tipo 2% ou menos, porque se tem muitos imóveis desocupados, significa que tem pouca demanda. Significa que você vai ter dificuldade para alugar sua propriedade.
Se você não consegue alugar, você não ganha dinheiro. Então você quer estar em um subúrbio onde está fácil alugar, com a ON. Ah, entendi. É tipo comprar antes da onda, não depois. Exatamente. Então, resumindo, análise de mercado. Histórico de crescimento consistente, 5, 7% ao ano. Rental yield acima de 4%. Vacancy rate baixo, 2% ou menos. Comparação com vizinhos para achar potencial. Agora vamos para o quarto critério, análise financeira. Lucas, fala pra gente sobre a regra dos 7, 8 anos. Ótima pergunta. Existe uma regra na Austrália que é fundamental. Propriedades tendem a dobrar de valor a cada 7, 8 anos. Ou isso não é garantido, mas é um padrão histórico que vemos há décadas. Dados de CoreLogic mostram que, em média, propriedades australianas dobraram a cada 7 a 10 anos nos últimos 30 anos. Mas, Lucas, isso é em todos os subúrbios? Não é. Alguns subúrbios dobraram em 2, 3 anos. Elizabeth South em Adelaide, por exemplo, dobrou em 2,1 anos. Outros levaram 8, 10 até 20 anos. Depende muito da localização, da infraestrutura, do crescimento populacional. Mas a regra geral é: se você escolher bem, você pode esperar que seu investimento dobre em 7, 8 anos. Isso significa que se você investe 600k hoje, em 7, 8 anos pode valer 1,2 milhão. Exatamente. Mas tem uma ressalva importante. Nem toda propriedade dobra. Se você escolher mal, pode levar 20, 30 anos para dobrar. Ou pior, pode não dobrar nunca. E tem mais. Você precisa pensar em OLVR, Loan to Value Ratio. Se você pega um empréstimo de 80% do valor da propriedade, você está usando alavancagem. E cá, isso amplifica seus ganhos. Se a propriedade cresce 10%, seu retorno é muito maior porque você só colocou 20% do dinheiro. Mas tem um lado ruim. Se a propriedade pocket você perde muito mais rápido. E tem mais. Se os juros sobem, suas despesas mensais sobem também. Então você precisa estar preparado para interest rate rises, ou BQI. Como assim? Se você pega um empréstimo a 3% e depois os juros sobem para 5%, sua parcela mensal sobe. Você precisa ter cash flow positivo para suportar isso. Senão, você fica apertado. Então a regra dos 7, 8 anos é real, mas precisa de estratégia? Exatamente. A regra dos 7, 8 anos é real, mas só funciona se você escolher bem o subúrbio. Se você escolher um subúrbio com crescimento consistente, boa infraestrutura, boa demografia, a regra funciona. Se você escolher errado, pode levar muito mais tempo. Agora vamos para a parte prática. Dicas e erros que você precisa evitar. Ótimo! Vou começar com os erros comuns. Muita gente escolhe um subúrbio porque achei bonito ou meu amigo mora lá. Isso é errado. Você precisa escolher com dados, não com emoção. Muita gente compra uma propriedade porque acredita que vai crescer de preço. Mas se o rental yield é baixo, você está apostando tudo no capital growth. E se o capital growth não acontecer, você perdeu. Você precisa pensar: daqui a 5, 10 anos esse subúrbio vai estar melhor ou pior? Se o governo está em V. E agora as dicas práticas. Os corretores locais sabem tudo sobre o subúrbio. Eles sabem dos planos de desenvolvimento, eles sabem quais subúrbios estão aquecendo, quais estão esfriando. Conversa com eles. Eles têm informação valiosa. Mas como a gente acha um bom corretor? Você entra em domain.com.au ou realestate.com.au, procura por propriedades no subúrbio que você quer e vê quais corretores estão vendendo mais. Aqueles corretores que vendem muito é porque conhecem bem o mercado. Você entra no site do governo do estado, NES, VIC, QLD, etc. Procura por planos de infraestrutura e vê o que está vindo. Se tem um novo trem, uma nova estação, isso vai bombar o subúrbio. Não confie em uma única fonte. Use CoreLogic, SQM, Research, On The House, Domain Insights, ABS. Cruze os dados. Se todos estão apontando para o mesmo subúrbio, é um bom sinal. Excelente. Então, resumindo tudo. 1. Demografia.
População crescendo, jovens, renda em crescimento. 2. Infraestrutura. Transporte público, escolas, hospitais, planos de desenvolvimento. 3. Análise de mercado. Crescimento consistente, rental yield acima de 4%, vacancy rate baixo. 4. Análise financeira. Regra dos 7 e 8 anos, LVR, interest rate rises. 5. Dicas práticas. Conversar com corretores, pesquisar planos, usar múltiplas ferramentas. E lembrem-se, existem muitos bairros bons para investir em todos os estados. Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide, Hobart. Não é só Sydney e Melbourne. Exatamente. A oportunidade está em todo lugar. Você só precisa saber onde procurar. E lembrem-se, a localização é responsável por 70% do sucesso, então escolha bem. Pessoal, foi um episódio bombado. Espero que vocês tenham aprendido como escolher o subúrbio ideal para investir na Austrália. Valeu, galera. Até o próximo episódio do Property Huddle.